Fala pessoal, bom dia! Iniciando mais um vídeo do canal Desmotrip. Estamos nos ajeitando aqui a bordo da nossa Himalaia. Hoje faremos a primeira revisão da nossa Himalaia. Tá aí, ó, quase 500 km, 480. Imagina chegar lá com 490 e alguma coisa na concessionária da Royal. Então vamos seguir aí a recomendação certinho do fabricante em realizar as revisões no período certo. Primeira revisão dessa moto. Então vamos que vamos. Estamos aqui iniciando mais um vídeo do canal Desmotrip. E hoje, nessa manhã fria de sábado, nós vamos realizar a primeira revisão da nossa Himalayan 450. Essa moto possui um quadro de revisão um pouco diferente aí comparado às motos japonesas, que a primeira revisão dela é com 500 km e não 1000 como rotineiro aí, né? A R15, por exemplo, a primeira revisão dela foi com 1000 km. Essa moto aqui não. A primeira revisão dela é com 500 km. A primeira revisão dessa moto consiste em troca de óleo filtro. E eles fazem uma série de análises lá de lubrificação de corrente, lubrificação de cabos e tal. Mas eu acho que eles mais checam do que realmente fazem a lubrificação em si. Creio que a corrente eles lubrifiquem, mas o restante é uma checagem de funcionamento, né? Essa primeira troca de óleo, galera, ela é muito importante ser feita. Ê, caceta. Essa primeira troca de óleo, galera, é muito importante ser feita no prazo correto, porque geralmente o óleo que é colocado lá na fábrica para essa primeira rodagem da moto, né? Do carro não, né? Da moto. É um óleo com alguma aditivação específica para o processo de amaciamento. Então, geralmente esse óleo específico para o amaciamento, ele não é um óleo de alta duração. Por isso que as recomendações de substituição do óleo vem aí a cada 500 ou 1000 quilômetros. Por conta disso. Então, não é interessante você deixar esse óleo aí por 7, 8 mil quilômetros na moto. Porque ele é um óleo específico para o amaciamento. Um outro ponto muito importante é o que? Por mais que as retíficas e usinagens hoje estejam cada vez mais eficientes, o motor, ele pode vir a soltar uma ou outra limalha nesse processo de amaciamento. E essa uma ou outra limalha, se você estende esse uso, por quilômetros e quilômetros, essa limalha vai ficar lá circulando no seu sistema quilômetros e quilômetros. Então é muito importante que essa primeira troca de óleo seja respeitada no prazo certo, para que você não tenha problemas a médio e longo prazo. Porque às vezes você fala, não vai dar nada hoje, mas daqui a pouco você vai ter um problema no motor decorrente a um ato errado que você fez lá atrás. Então é um ponto que tem que ser muito bem observado, que é referente à primeira troca de óleo. Isso eu não estou falando da Himalaia em específico, estou falando de qualquer moto. Seja uma 160, seja uma 1250. Você tem que respeitar o prazo da primeira troca de óleo da moto. A Royal faz uma prática que assim, eu acho até que bacana, de tabelar os valores de revisão. Então toda e qualquer concessionária Royal que você for, você vai ter um valor. Nossa, hoje, o que tá acontecendo esse sábado? Tá dando trânsito, tá frio, por que vocês não ficam em casa? Então, as revisões vão ser tabeladas, porém,
O que vai mudar em si seria o seu atendimento, né? O atendimento é algo muito complicado na Royal, isso eu percebi. Então, existem Royals que são meio referências em atendimento, mas infelizmente essas que são referência não estão perto da minha casa. Então, assim, a 60, 50, 70 quilômetros de casa. Então, infelizmente, eu não vou conseguir ir em uma delas. Mas é o que vai diferenciar de uma revisão em si, vai ser o atendimento, porque o preço é tabelado. A primeira revisão da Himalayan custa 450 e poucos reais, que eles vão fazer esse serviço de trocar o óleo, o filtro e essas checagens. Tem alguns amigos que achou caro, outros amigos acharam no preço. Eu fiz uma comparação com a primeira revisão da R15. Se eu não me engano, foi 180 e poucos reais. Porém, a gente tem que fazer uma proporção de marca, motor e preço, né? Então, se a gente for falar disso, a Himalaia é uma moto com motor maior, a Himalaia é uma moto que vai mais óleo, a Himalaia é uma moto que tem um custo da moto em si mais alto. Então eu fiz meio que uma proporção desse valor e assim, pra mim está dentro. A primeira revisão que eu fiz da Ninja 400, essa aí me arregaçou. Foram, se eu não me engano, foi 580 e pouco, 680 e poucos reais. Então assim, essa primeira revisão da Ninja 400, essa foi cruel. Mas aqui da Himalaia até que achei ok, assim. Não achei que é extremamente cara ou desabonei o serviço deles. Então assim, pra mim tá dentro do razoável. Mas da Ninja 400 eu achei caro. Só pra trocar o óleo e filtro, primeira revisão, 500 e poucos pau. Aqui da Himalaia tá um pouco mais razoável. Já a gente tá chegando. Eu vou tentar filmar pra vocês lá uns takezinhos do pessoal trabalhando na moto. Não sei se vai ser permitido. Aí se eu conseguir vai estar aí no vídeo. Bom que aqui é um caminho que eu faço meio que diariamente pra ir trabalhar e tal. Então não tem muito segredo. Tem muitos vídeos meus que aqui tá um trânsito lascado, assim, ó. Eu passo só no corredor aqui, ó. Mas sábado aqui essa parte ela é mais sossegada. Aqui tem muito trânsito, pessoal, porque é a entrada de São Paulo, basicamente. São Paulo tem muitas rodovias que fazem a entrada nela, né? Então a gente tem a Bandeirantes, a Anhanguera, que é essa aqui. Aí nós temos a Fernão Dias, temos a Castelo Branco. E todas essas rodovias, de manhã vai estar aquele caos. Por quê? Porque é a entrada de São Paulo. Digamos que em São Paulo nós temos muitas pessoas que vivem no interior e trabalham aqui. Então é pouco normal esse movimento delas fazerem essa entrada e saída diária aqui de São Paulo. Tanto para cidades dormitórios, né, que seria ABC, a parte de Franco da Rocha, Caieiras, Perus, como também as cidades um pouco mais distantes, como Campinas, Jundiaí, Itatiba. Tem muita gente dessas regiões que vem diariamente para São Paulo trabalhar e à noite elas voltam para lá. Porque são lugares que relativamente perto para você fazer esse bate e volta, porque leva em torno de 40 minutos aí, um trânsito bom, né? Esse pessoal só passa dificuldade quando tem um acidente na rodovia ou algo do tipo que pode vir a demorar bem mais para chegar em casa. Mas também São Paulo não tá muito diferente, porque dependendo do trânsito que você pega, você vai levar 2 horas para chegar em casa, andando 10 quilômetros,
enquanto o cara que tá andando 80, 90 chegou em 40 minutos. Então, por isso que muita gente opta em morar fora de São Paulo, muito por conta dessa logística de trânsito também. Por isso que essas vias ficam bastante congestionadas no período da manhã e no período da noite. Porém, da noite um pouco mais escalonado, porque tem gente que sai às 4, tem gente que sai às 5, tem gente que sai às 6, tem gente que sai às 7. Então, o trânsito durante a noite ele é meio que liberado em pulsos, né? Então, com isso você não tem aquela aglomeração. Mas geralmente o horário da manhã o pessoal começa a trabalhar 7, 8 horas, né? Então é o horário que você mais vai ter trânsito. Bom, já estamos quase chegando aqui na concessionária. Usando a seta pra lá e vem pra cá, mas tá tudo certo. A concessionária fica aqui na rua Guaipá, que é essa rua aqui. Durante 2 anos da minha vida eu subi e desci essa rua aqui todos os dias. Vou fazer meu curso técnico no Senai aqui da Leopoldina. Então eu pegava o busão, descia e subia todo dia essa rua aqui. Então é um lugar que eu estou bastante familiarizado, por mais que fazem quase 10 anos aí. Na verdade acho que faz mais de 10 anos que eu terminei meu curso técnico. Porém as memórias ainda ficam aqui, né? Graças a Deus. Então chegamos aqui na Royal. Vamos fazer a curva aqui. Eita, hoje tá cheio aqui. Bom pessoal, estamos saindo aqui da Royal agora, após a primeira revisão aí da Gas. Pode ter moto trail que a gente pode fazer essas baguncinhas assim, ó. Bom, então vamos lá. Primeira revisão, o que eu pedi? Eu escutava um toque-toque de vez em quando aqui na frente da moto. Eles reapertaram a mesa. Passei para eles questão da altura da embreagem, que estava extremamente alta, agora está bem melhor. Então eles fizeram o ajuste lá embaixo no atuador da embreagem, não aqui na parte de cima, porque aqui não tem mais ajuste, já está já no mínimo. Então eles melhoraram isso. Outro ponto que agora, após essa primeira revisão, eu já posso ir para 6.000 RPM. Então até os 2.000 km eu posso trabalhar com giro até 6.000. Porém eu vou fazer o gradativo disso. Vou começar a trabalhar na faixa dos 5.
E quando passar dos 1.000 km, eu voltei a parar na faixa dos 6. Mas só já deu já outro ar pra moto, só de poder girar um pouquinho mais o motor. Como eu disse no vídeo, eu fiz um vídeo aí sobre o guidão e o corredor com essa moto. Nesse vídeo eu falo que os 4.000 RPM na cidade é mais do que o suficiente, assim, não senti falta de potência ou a moto ruim, porém, podendo esticar um pouquinho mais uma subida, alguma coisa, ajuda, né? Então, se torna mais prazeroso aí a tocada. Então, foi essas duas observações que eu tinha. Um toque-toque na moto, fizeram o reaperto da mesa. Era um toque-toque aleatório, não era sempre que acontecia. E também essa questão da embreagem. Foi as únicas observações que eu tinha. Fora isso, conversei com eles do banco. Eles falaram realmente o banco não é confortável. Nenhuma Royal tem banco confortável. Aí eles falaram que até a Hunter, que aparentemente tem o banco mais assim macio, os clientes reclamam. Aí tava rolando um evento aí na concessionária de um grupo de donos de Royal. E tava o pessoal aí da Pedrinho Bancos. Aí eu conversei com eles referente ao banco da Himalaia. Aí eles falaram que existe a possibilidade de fazer um banco Comfort rebaixado. Por quê? O que acontece? O banco da Himalaia tem duas regulagens. A regulagem baixa e a regulagem mais alta. Da regulagem baixa para mais alta é uma diferença, se eu não me engano, de 40 milímetros de altura. E o banco do Pedrinho, com a espuma, o gel, tudo, fica aí com mais ou menos 50 milímetros a mais. Que você sentando vai virar aí 30 milímetros. Então o que acontece? A forma do Pedrinho para esse banco só encaixa na posição mais alta. Então o que acontece? Se você pensar aí que são mais 5 centímetros do banco, mais 4 centímetros o ajuste mais alto da moto, a gente está falando aí em 9 centímetros. Então eu que tenho 1,76, não sou tão baixinho, mas não sou alto, eu tô confortável com essa posição mais baixa dela, porque eu ponho o pé com bastante segurança no chão, inclusive em corredor, essas coisas. E aí, se eu tiver que elevar 9 centímetros, é capaz que eu vou começar a me incomodar bastante, porque eu não vou encostar o pé com firmeza no chão. E aí, o que eu conversei com eles? Eu conversei com eles disso, né? Eu falei, porra, o banco de vocês é mais alto, aí só fica na posição mais alta da moto, que já é alta, aí o que a gente faz? Aí ele falou assim, não, Léo, não há problemas nisso. Ele falou que existe uma forma, que é a forma Comfort com gel, Comfort com gel rebaixada. E aí ela vai ter um acréscimo de mais ou menos 7 centímetros aí. Então, 7 centímetros até que a gente consegue se ajustar, né? Então eu conversei com ele, segunda-feira ele vai me passar o orçamento. E aí a gente vê se a gente fecha esse banco mesmo, se vê outras opções. A Royal vende o banco Adventure Touring. Porém é um banco extremamente caro. O para aí, garupa e piloto vai ser na faixa de quase 3 mil reais. E eu olhei uns vídeos de review desse banco e muita gente falou assim, melhora, mas não que seja milagroso para custar 3 mil reais. E eu vi um vídeo também indiano, uns caras doidão lá, eles compraram um banco desse Adventure, tiraram a capa dele e cortaram a espuma no meio para ver
qual era a diferença da espuma do original pro Adventure. E no fundo, eles comprovaram que é só densidade mesmo. Não é nada super elaborado para custar muito caro. Então, eu achei interessante essa avaliação desses caras, porque eles simplesmente falaram, é só a densidade. Então, estamos voltando aqui para casa já, com a motinha revisada. Próxima revisão, se eu não me engano, é 5.000 quilômetros. Então, vamos ter um tempo maior aí até lá. Mas, se no mais, não tem mais o que falar da moto. Vou observar essa questão do toque-toque que de vez em quando fazia. E vamos aí avaliando qual vai ser as próximas novidades da moto. Mas por enquanto, nada a reclamar. O que eu pedi para eles ajustarem, eles ajustaram. Então a oficina prestou um bom serviço aí no meu ponto de vista. E vamos ver se nos próximos capítulos aí a gente não vai ter nenhum probleminha. Mas espero que não. Espero que a Himareia não vire uma areia. Mas assim, tudo indica que não, porque a moto tá sendo sublime aí em todos os aspectos. Definindo essa questão dos bancos, eu vou começar a fazer os vídeos de viagem mais longa, porque não dá pra usar esses bancos aqui em viagem mais longa. Eu e a dona Patroa aí rodamos 300 e poucos quilômetros e chegamos arrasados em casa, então assim, não dá. Aí às vezes quer fazer uma viagem um pouco mais longa aí de 300, 400 quilômetros, curtir aí um chão batido e tal. E sem condições, então eu vou resolver essa questão do banco primeiro, fazer a substituição dos bancos e posteriormente eu vou fazer dessas viagens mais longas aí e mostrar nos vídeos para vocês também. Ô, valeu, obrigado. Eu não gosto de andar aqui na contramão, mas esse trânsito aqui é muito ruim, meu. Eles não deixam espaço aqui, ó, pra gente passar. Aí fica essa surubona aqui, ó. O outro, ó, passando em cima da tartaruga com o carro. Pelo amor de Deus. É isso aí, São Paulo, uma eterna loucura. Olha que legal o farol da Himalaia ali, ó, refletindo os LEDs. Ontem, galera, eu fiz uma média de consumo urbano dela, mas uma média com pouca quilometragem, que eu até comentei no vídeo que eu faria aí pra vocês antes da revisão. A moto rodou mais ou menos 100 e poucos quilômetros, não abaixou nenhum palitinho aqui, e nessa média entrou 4 litros, mas é uma média muito rasa, então não tem como a gente falar que foi bom, foi ruim, né? Então, como essa média foi bem rasa, fez 20 km por litro aí na cidade. Achei justo, assim, ok. Mas eu queria fazer uma média com maior quilometragem de uso urbano para definir melhor essa questão de consumo real dela. Porque talvez 20 possa ser pouco. Talvez numa amostragem maior de rodagem isso mude. Pode ser que mude para 21, 22. Por isso que o ideal seria a gente dar uma
andada maior na cidade para fazer a média bonitinho. Mas já temos essa média aí parcial, vamos dizer assim. 20 km por litro aí na cidade. Eu vou descer aqui que o trânsito aqui tá muito ruim hoje. Muito ruim, pessoal fazendo muita merda. Vamos descer aqui mesmo. Valeu, galera. Essa rua é legal, que ela é toda ferrada. E pra Ducati eu desço num baita cuidado essa rua. E pra essa aqui dá pra descer no caceto. Se não dá nada. Muito confortável a suspensão da Himalaia. O tiozão tá aí dormindo. E a gente tá andando. Fazer a curva aqui. Nessa subida vamos dizer que a moto subiu com bem mais fôlego aí, a gente esticando até 5.000 RPM. Então uma boa aí, a gente poder ir até 6 agora, após a primeira fase do amaciamento. E essa segunda fase até 6.000 RPM até os 2.000 km, tá? Então é uma fase um pouco mais longa que essa primeira fase de 500 km. Então galera, é isso aí. O vídeo de hoje eu já vou encerrando por aqui. Caso vocês tenham dúvidas referente à primeira revisão da Himalaia, ou alguma dúvida referente a alguma primeira impressão que vocês tenham curiosidade, vocês deixam aí no comentário que a gente tenta fazer, tá? Então, um abraço aí a todos, tenham um ótimo final de semana, ou semana, não sei quando você vai estar olhando esse vídeo, e um abraço! Bom, pessoal, o que eu observei que soltaram na revisão? Soltaram algum pré-filtro aqui da região, possivelmente desse parafuso aqui, não sei se dá pra ver no vídeo. E fizeram a troca do filtro de óleo desse lado aqui, por essa tampa. Então soltaram aqui, trocaram o filtro, é um filtro pequenininho. E fizeram a substituição do pré-filtro daquele lado. Ele é compridinho assim, ó. Então, pessoal, é isso aí.